Vamos lá? Boa noite mais uma vez, ou boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver vendo. Esse vídeo é a segunda parte da primeira aula de inorgânica sobre teorias ácido-base. A parte teórica já foi toda discutida, os conceitos já foram todos passados, mas eu, quando dou aula, eu tento dar aula imaginando a aula que eu gostaria de receber. E eu, enquanto eu aprendia a inorgânica, eu tive muita dificuldade em aprender a montar equações químicas. Então, por mais que isso não seja o tema foco da aula, eu resolvi colocar no final essa questão para tentar discutir com vocês, tentar explicar, dentro desses 4 breves exemplos, como é que a gente monta esse tipo de reação numa prova, tá bom? Se prestar atenção, vai ver que quase tudo aqui é ácido e base de arrênios. Só esse primeiro aqui, que dependendo da forma como você fizer, seria diferente, tá bom? Mas vamos lá. Na verdade, o que é que muda? Esse aqui também você consegue classificar como bronze de Lowry, tá certo? Quer dizer, talvez você até aplique como bronze de Lowry, mas não aplique como arrênios. Por que eu não coloquei nenhuma reação aqui daquelas do tipo de reações de Lewis, para preencher teoria de Lewis com formação de ligação coordenada? Porque eu não lembro de nunca ter visto uma questão me pedindo para fazer isso em prova. Então, como eu quero dar o foco nas coisas em que eu acho que são mais prováveis de cair, eu vou focar nisso aqui. Costuma ter muito mais teoria de Arrhenius do que teoria de Lewis, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira equação. Nós temos HCl reagindo com NH3. Se você for olhar separadamente, como é que é a reação desse HCl em água? Na hora que você joga HCl em água, ele vai formar H+, e Cl-, tá bom? Como ele só tem um H+, a carga do cloro vai ser -1, pois ele só liberou um H+. O NH3, por outro lado, ele vai ter um par de elétron livre e 3 hidrogênios, né? Então, esse H+, vai procurar esse par de elétron livre, tá bom? Formando uma ligação coordenada e vai formar o NH4+. Ou seja, eu acabei de morder minha língua. Tinha falado que nunca tinha visto questão com teoria de Lewis, e daqui uma base que está doando um par de elétron para um ácido que está recebendo um par de elétron, formando a ligação coordenada, formando NH4+. E do outro lado, Cl-, ou seja, se aqui consegue preencher todas as teorias. Isso aqui é um ácido, uma base de Lewis. Se o H+ está recebendo par de elétron, ele é um ácido de Lewis. Ou seja, o HCl, o H+ realmente vai estar sendo o ácido de Lewis. Como tem alguém doando próton e alguém recebendo próton, aqui também se aplica a teoria de Bronsted Lowry. Você só não consegue aplicar a teoria de Arrhenius, tá bom? Então, primeira reação está aqui. Vamos para a próxima. A próxima é H2SO4 com NaOH. H2SO4 reagindo com NaOH vai formar o quê?
Ácido de arrênios, base de arrênios. Se é um ácido de arrênios e uma base de arrênios, a reação vai formar sal e água. Se vai formar sal e água, minha dica, use a proporção entre H+ e OH- para formar água para iniciar o seu trabalho. Por exemplo, deixa eu abrir umas chaves aqui e vou fazer separadamente. H2SO4 em água. H2SO4. Se você joga em água, você vai ter 2H+, e você vai ter um SO4 menos 2, certo? Já o NaOH, quando você joga em água, você tem NaOH. Se ele é uma base de arrênios, ele vai liberar OH-, por definição. Então vai liberar. Se ele só tem um OH-, ele vai liberar somente um OH- e um Na+. Pronto. Olha aqui. Se aqui eu liberei 2H+, saíram duas cargas positivas, no ânion que vai ficar, a carga vai ser menos 2, tá certo? Por que vai ser menos 2? Porque saíram 2H+. Como é que você faz esse tipo de questão? Se vai formar sal e água, você vai formar H2O. Para formar H2O, você precisa ter um H+ se reunindo com OH-, certo? Porém, aqui está desbalanceado. Você liberou 2H+ e somente um OH-. Então, para balancear, o que é que você faz? Multiplica o de baixo por 2. Multiplicou de baixo por 2, então agora você liberou 2 OH- e 2 Na+. Na hora que você junta esse OH- com esse H+, você vai formar duas moléculas de água. Balanceou a água, ótimo. Agora você vai formar um sal. Quem é que vai compor esse sal? Esse sal vai ser composto por um lado por Na+, carga mais 1, e por SO4 e carga menos 2. Certo? Como é que você pode fazer? Só você ver, o sal vai ser composto por esses íons, Na+ e SO4 menos 2. Você pode simplesmente olhar aqui para baixo e ver que, opa, formei 2 sódios. Se eu formei 2 sódios, eu vou jogar o 2 aqui para baixo. E quantos SO4 eu joguei? Só formei somente um. Então, deixa assim como está, certo? Se for para escrever na prova, recomendo que não deixe as cargas, tá bom? Tá ok? Outra maneira de fazer isso aqui, como é que seria? Seria da seguinte forma. Você formou Na+ e SO4 menos 2. É isso? Aqui não seria mais 1, então você pega esse número daqui e traria aqui para baixo para multiplicar o SO4. Como seria o SO4 vezes 1? Não muda nada. Certo? Por outro lado, você pega esse 2 que está aqui em cima e ignora o sinal, tá? Você pega somente o 2 e joga aqui para baixo. Fica em Na2SO4. Geralmente eu percebo que os alunos têm mais facilidade pelo outro caminho. Qual caminho? O caminho de, no lugar de ficar olhando as cargas e inverter, simplesmente olhar para aqui. Quantos Na+ eu formei? 2. Quantos SO4 eu formei? Somente 1. Não precisa multiplicar. Tá ok? Então, resolvido esse aqui. Mas vamos lá. Foco, só para revisar. Um ácido de arrênios com a base de arrênios. Eu prefiro iniciar
esse balanceamento vem da quantidade de água que eu vou formar, ou seja, qual é o meu objetivo? É fazer com que o número de H+ liberado pelo ácido seja igual ao número de OH- liberado pela base. Foi esse o princípio que eu utilizei para iniciar esse balanceamento. O restante foi só montar o sal, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Independente do exemplo, vocês vão ver que o princípio é o mesmo. O próximo exemplo é quem? HCl com CaOH2. Vamos aqui. HCl com CaOH2. O que é que vai formar? Ácido de arrênios, base de arrênios. Então a gente sabe que vai formar água. A pergunta que você faz inicial é: quantas águas? Como é que eu faço para saber? Monta chaves de novo. HCl, quando você joga em água, ele libera H+ e Cl-. Por outro lado, quando você tem o CaOH2, e o joga em água, se ele é uma base de arrênios, ele vai liberar OH-. Se você olhar da estrutura dele, ele tem 2 OH-, então ele vai liberar 2 OH-. E como saíram 2 cargas negativas, vai ficar um cátion com a carga de +2. Vamos lá, a gente sabe que um ácido de arrênios com a base de arrênios vai formar sal e água. Quantas águas? É só olhar aqui e balancear. Se um tem 2 OH- e o outro tem 1 H+, o importante é fazer com que a quantidade de H+ seja igual à quantidade de OH-. Então multiplico de cima por 2. Então você agora vai ter 2 H+ e 2 Cl-. Na hora que você junta esses dois aqui, você vai formar 2 moléculas de água. Formou 2 moléculas de água e vai ficar agora para formar o sal. Quem é o positivo? É o cátion, que veio da base. Você vai ter um cátion, que é o cálcio +2, e você vai ter um ânion, que é o cloro com carga -1. Quantos cloros eu formei aqui? 2. Joga o 2 para aqui para baixo. Ponto final. Sua equação está formada. Certo? Mesmo princípio, igualei a quantidade de H+ com de OH-, porque cada H+ vai reagir com um OH- para formar uma molécula de água. O que foi que sobrou? O cátion o cálcio +2 e o Cl-. Como eu formei 2 cloretos, eu coloco um 2 aqui embaixo. Outra maneira de ver, o cálcio é de carga +2, pega esse 2 e joga para cá. O Cl é carga -1, o cloreto, então pegaria esse 1 e jogaria para cá. Como é 1, é o elemento neutro da multiplicação, você não precisa escrever nada, tá certo? Então, mais uma questão resolvida. Eu acho que a próxima é a última. H3PO4 com KOH. Vamos fazer aqui H3PO4 mais KOH. Epa, tá feio até demais. Como é que faz para montar? Um ácido de arrênios com a base de arrênios. Então a gente sabe que vai formar água. Então, como é que a gente faz? Monta chaves e vai ter H3PO4. Quando você joga em água, ele pode liberar até 3 H+, mais PO4 menos 3, certo?
E o KOH, você tem KOH e joga em água, ela é uma base de arrênios. Se é uma base de arrênios, vai liberar OH-. Como é uma base do potássio, então vai liberar um K+, já que liberou somente uma carga negativa, a outra carga vai ter que ser de carga mais 1. Por que essa carga aqui é menos 3? Essa carga aqui é menos 3 porque saíram 3H+, tá certo? Então, qual é o primeiro objetivo? Fazer com que o número de H+ seja igual ao número de OH-, pois quando o número de H+ é igual ao número de OH-, você sabe exatamente quantas moléculas de água você vai formar. Como cada H+ reage com um OH-. Então, se eu tenho 3H+, eu multiplico aqui embaixo por 3, obtenho 3 OH- com 3 potássio. Na hora que eu juntar esses aqui, eu vou formar 3 moléculas de água. Tá? Depois da água, eu tenho que formar quem? O sal. O sal é sempre formado por uma parte positiva e uma parte negativa. Então, você vai ter um potássio que é de carga mais 1, reagindo com, se juntando com fosfato de carga menos 3. Quantos potássios eu formei? 3. Joga 3 aqui embaixo. Quantos PO4 menos 3 eu formei? Somente 1. Então está formado K3PO4. Tá bom? Então está resolvido. Esse é o princípio para montar essas questões de ácido-base. Eu simplesmente faço igualar a quantidade de H+ e OH- para formar as águas e junto os íons que eu formei para formar o meu sal. Geralmente a maior dificuldade que os alunos ficam nessa parte de formar o sal. De qualquer maneira, está aqui resolvido. Vou depois tentar montar mais alguns exemplos e enviar para vocês montarem. E qualquer dúvida que tiver, crítica, pode deixar nos comentários, tá bom? E eu fico à disposição. Uma boa noite para vocês, bons estudos e tchau, tchau.